Paulo Lima, 31 anos, entregador, morador do Jardim Guaraú, periferia da zona oeste da maior cidade do Brasil, é um paulistano como tantos outros. Ou melhor, era, desde que deu a cara a tapa e se tornou o rosto conhecido de um movimento chamado de entregadores antifascistas. O protagonismo do trabalhador, chamado de galo, extrapolou o mundo de quem trabalha fazendo corre com isopor nas costas e que anda com fome levando comida para os outros. Um garoto que ouvia rap e disse que se politizou por causa disso, usou da arma do algoz, a tecnologia, para alcançar outros públicos. Seus vídeos e seus áudios cruzaram as bolhas digitais e reverberaram longe. O alcance dos holofotes da mídia trouxe para o debate a extrema precarização do trabalho e os desejos simples da categoria. Sim, desejos simples, porque esses trabalhadores não querem revolução, pelo menos não por agora. Eles querem condições mínimas de trabalho. O que hoje é a máscara, o álcool em gel e o vale alimentação e transporte, antes eram janelas nas fábricas, idade mínima de trabalho e jornadas que não levassem à morte. Os atuais trabalhadores de aplicativos, especialmente os entregadores, enfrentam as intempéries do clima muitas vezes por mais de 12 horas diárias, sem folgas, sem final de semana, emendando jornadas, cruzando cidade, dias e noites, com uma média de remuneração que era, segundo dados da ONG Aliança Bike, de R$ 992 no ano de 2019, ou seja, menor que o salário mínimo vigente à época. Além disso, é constatado que é comum o trabalho de menores de idade, ou seja, os tempos são outros, mas parece que as lutas não mudaram tanto. Os dados da AMABR, Associação de Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, revelam que o número de mortes de entregadores, em comparação com os meses de março dos anos de 2019 e 2018, praticamente dobrou. Foram 39 em 2020, 21 em 2019 e 22 em 2018. Ainda segundo a associação, o aumento se deve ao maior número de entregadores e ao maior número de pedidos por causa do isolamento da pandemia. Segundo a associação, não existem dados referentes ao número de trabalhadores e entregadores contaminados pelo coronavírus. São invisíveis como indivíduos, pois quando um deles está doente, a empresa não tem o menor conhecimento. Ele apenas deixa de trabalhar. Porém, são mais que visíveis se unidos em categoria. E os aplicativos sabem disso, desse poder de mobilização e da importância alcançada pelos entregadores no momento em que o distanciamento social é a única forma eficaz de enfrentar a doença. Para suprimir esse poder, as empresas se utilizam de um expediente que toca no mais delicado ponto, o dinheiro das entregas. Sim, existe o bloqueio dos entregadores identificados como líderes de movimentos por reivindicação de melhorias. Segundo o IBGE, até 20 de junho de 2020, 70% das empresas do país haviam tido impacto negativo causado pela pandemia, sendo que 17,6% das empresas do Brasil haviam fechado as portas definitivamente. A grande maioria delas, pequenas empresas com até 49 funcionários. O resultado disso a longo prazo ainda é incerto. Porém, a curto prazo, sabemos que algumas estimativas dizem que o número de trabalhadores que desenvolvem atividades em aplicativos de serviços no país saltou de 4 milhões de pessoas em abril de 2019 para algo em torno de 10 milhões de pessoas em maio de 2020. Obviamente, a piora da situação econômica anterior ao coronavírus. Porém, a pandemia apertou o passo da crise. Os mecanismos se aceleram em tempos sombrios na direção da supressão dos mínimos laborais. Não se engane, a crise não atinge a todos da mesma forma. Aliás, para alguns, um grupo bem seleto, não há crise. Os mesmos dados do IBGE que trazem a realidade amarga do desemprego também trazem a informação de que 13,6% das empresas tiveram efeitos positivos com a pandemia. Isso mesmo, efeitos positivos. Os donos do poder estão em festa, pois o discurso oficial é de que devemos ter mais empregos e menos direitos.
Em um bate-papo com sala cheia e participações pra lá de especiais, em que se falou de uberização do trabalho, passando por decolonialismo e acabando num lugar que somente quem ouvir o programa até o fim vai descobrir, o assunto foi longe e fez o editor de áudio quebrar a cabeça com o programa. Ouça com atenção. Um abraço! Eu sou Moza Silveira e sejam bem-vindos ao Mundo Fragmentado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Mundo Fragmentado. No programa de hoje eu vou falar com Fabiano Diniz. Você pode se apresentar? Boa noite, meu nome é Fabiano Diniz de Queiroz Pilate, Fabiano Pilate. Eu sou mestrando em Direitos Humanos aqui do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu pesquiso o fenômeno da uberização, que é o que nós vamos conversar hoje, né? Isso, muito bem. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui também a Kelly Cristina Alves. Pode se apresentar, por favor? Boa noite a todos. Meu nome é Kelly Cristina. Eu sou mestranda em Fronteiras e Direitos Humanos pela UFGD. Estudo povos indígenas e tenho estudado também decolonialidade. Muito obrigado. E também quem escreveu um artigo recente sobre uberização é o João Vitor, que é meu xará de Vitor. E pode se apresentar, por favor? Olá, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Eu sou o João Victor, eu sou graduando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Faço pesquisa em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e junto com o Fabiano estou me encabeçando essa pesquisa conjunta sobre a uberização do trabalho. E além disso também faço parte de grupos de pesquisas em direitos humanos sociais a nível internacional. Tá certo, muito obrigado. E quem me ajuda também, como está sempre aqui, é o Daniel Escorteganha, que eu acho que quem conhece, já escutou o Mundo Fragmentado, já sabe quem ele é. Pode falar alguma coisa, Daniel? Boa noite, aqui o guerreiro de todas as noites está aqui, Daniel Escorteganha. Bom falar com vocês, é uma honra. Eu sou um rábula, não sei nada de nada, tô mais aqui para ouvir do que falar, gente. Beijos. Bom, eu gostaria de iniciar essa conversa fazendo uma pergunta direto para a mesa, que é o seguinte. A gente vai falar sobre uberização, esse fenômeno que tem acontecido, tem se falado muito, mas tem como explicar para a gente, exatamente com termos para ficar bem claro, o que é uberização e o que não é uberização? Vamos lá. A uberização não é um fenômeno muito simples. Na verdade, é um fenômeno bem complexo. Nós entendemos, os pesquisadores que estão se debruçando sobre o tema no Brasil, em especial a professora Ludmila Bilho do Unicamp, Ricardo Antunes também da Unicamp, eles têm compreendido a uberização como uma nova forma de organização do trabalho. E isso é muito importante que nós tenhamos, partamos desse pressuposto, de que é uma nova forma de organização do trabalho. Utilizando das tecnologias de informação para conectar pessoas que se dispõem a prestar serviços ou oferecer produtos a consumidores. Uma prática que aparentemente não traz muita... A novidade aparente aí, a mais gritante, é o uso da tecnologia de informação, né, o uso dos smartphones para essa conexão, mas eu me perdi, gente, completamente. Fica à vontade, pode começar de novo se quiser. A gente pode começar de novo? Pode. Não fica nervoso não, cara, fica tranquilo. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. E, Fabiano, tu consegue me explicar
como se fosse num tweet, o que seria uberização? Vamos à versão tweetada, né, de uberização, porque é um fenômeno complexo, não daria para explicar todas as suas nuances assim tão rapidamente, mas vamos lá. Basicamente, é uma nova forma de organização do trabalho que conecta prestadores de serviços amadores ou oferta de produtos, conecta por meio da tecnologia da informação ao mercado de consumo. O grande diferencial aí da uberização, porque aparentemente a gente pode perceber assim, mas qual é a novidade? Porque isso parece que já acontecia até com as vendedoras de catálogo de produtos de cosméticos, né? Mas a novidade está no uso da tecnologia da informação que disseminou essa prática pelo mundo inteiro e trouxe esse viés de empresarialidade a essa relação. Então, basicamente, eu não sei se eu consegui ser sucinto aqui, se você conseguiu captar a ideia da uberização. Eu acho que deu para entender no contexto, mas realmente é um fenômeno bem complexo e, na verdade, eu tenho dificuldade de entender porque uberização eu penso logo no Uber, no serviço do pessoal que está dirigindo o carro e eu sei que uberização também tem a ver com esses entregadores e eu não entendi muito bem por que os dois são a mesma coisa, ou então pelo menos têm o mesmo nome, são semelhantes. Qual é a diferença deles e a semelhança? Na verdade, os dois estão no mesmo fenômeno. A questão é exatamente o diferencial da uberização é o uso da tecnologia de informação para conectar esses trabalhadores. Atividades, Mozart, que antes eram organizadas em categorias profissionais, passaram com a uberização, e de fato, você aí lembra logo da empresa Uber, porque o termo uberização foi cunhado a partir do nome da empresa Uber, que foi a empresa que acabou disseminando no mundo essa prática. Fabiano, explica essa questão da relação entre o Uber e a ideia de uberização. Qual é a relação existente entre a empresa, né, que a gente tem a questão do Uber, e o fenômeno da uberização? Então, a uberização, o grande diferencial é o uso da tecnologia da informação. Esse é o grande diferencial e acabou aqui, como eu disse, disseminando com mais facilidade pelo mundo por conta do uso dos smartphones. E essa conexão entre quem quer prestar serviço e quem quer aquele serviço, né? Tudo começou, na verdade, com a ideia da economia do compartilhamento, que é uma ideia... a ideia da economia do compartilhamento é uma ideia muito boa, que ela vem da seguinte proposição, de vizinhos ajudam vizinhos. Eu tenho uma ferramenta na minha casa, eu tenho uma furadeira na minha casa que fica ociosa a maior parte do tempo. Por que meus vizinhos têm que comprar uma furadeira? Eles podem usar a minha furadeira no momento que ela está ociosa, né, que eu não estou usando. Essa é a economia do compartilhamento. Vem a empresa Uber utilizar-se dessa dinâmica, né, de trocas entre pessoas ajudando pessoas. Vem a Uber e coloca o elemento de empresa dentro desse processo, organiza esses fatores de produção, porque ela acaba fazendo isso, né? Porque na economia do compartilhamento não existe essa empresarialidade, existe pessoas ajudando pessoas.